essa parte da disciplina está totalmente informativa. Bom dia. Bom, Bom dia. hoje, excepcionalmente, a gente vai ter só uma horinha de aula, tá? Porque estou substituindo o diretor e tenho que me apresentar nos compromissos dele, né? E aí nós vamos dar prosseguimento, né, ao conteúdo, né? Eu mostrei para vocês, né, como o uso da energia ele tem um impacto, né, sobre as transformações, né, meteorológicas, climáticas que o mundo, né, vem sofrendo, né? Dei até um exemplo bem rasteiro, mas que dá para ilustrar, né, como é que a forma como a gente usa energia está impactando a nossa sobrevivência, né? Então aí nós temos vários fenômenos climáticos, né, que estão se apresentando, que hoje a gente está avaliando se são causas apenas das mudanças climáticas ou se são verdadeiramente ações humanas, né? Então, a eficiência energética e a conservação de energia, elas ainda bebem um pouco, né, do que a gente encontra nesses dois mundos, as mudanças climáticas e as ações humanas, né? E nós estamos ainda na fase das definições, tá? Prometo que nesse uma hora, a gente vai sair dessa fase de definições, tá? Então, nós paramos, né, na importância do recurso. Só vou voltar um pouquinho na importância do recurso, né, em que hoje ele tem um sentido unidirecional, né, ou seja, nós temos grandes centros produtores, né, de energia ainda, né, o nosso modelo de geração, principalmente o modelo brasileiro, hoje ele é assim, né, e ele está tentando ser bidirecional, né, fazer com que o lado da demanda também seja um gerador de energia, né? E para isso, né, as tecnologias elas têm, né, as tecnologias que possibilitam isso têm avançado bastante, né? Desde da parte da geração solar, né? A introdução do veículo elétrico, né, em alguns locais do mundo, né? Então você pode ter ali o seu carrinho carregando, né? Ao mesmo tempo você pode, né, aquele excedente de energia ali você pode utilizar, né, para abastecer a sua casa, tá? Claro, gente, isso aí tem que ser observado as escalas, né? A gente sabe, né, que um carro elétrico, um carro híbrido, né, ele não tem uma escala assim a ponto de, por exemplo, suprir, né, boa parte do nosso consumo, tá? Então, hoje, né, a ideia é que a gente tenha, né, essa bidirecionalidade, né? Então, o que a gente chama, né, em outros momentos de ou microgeração, né? No caso, por exemplo, a gente aqui, localmente, a gente está vivendo o momento da microgeração, onde você já encontra muitas casas e comércios com a geração fotovoltaica, né? Então, a gente já está nisso, mas a ideia é que a gente avance no futuro próximo para a geração distribuída, né? Onde eu vou ter fontes de energia vindo de diversos lugares, tanto do lado da oferta, que é aquilo que a gente chama, é onde nós estamos hoje, assim como do lado da demanda, né, que são os nossos consumidores. Tá? E, né, eu mostrei para vocês, né, hoje o recurso energético, ele é, como é que eu posso dizer, ele hoje ele tem até um papel geopolítico, né, que dirá os gasodutos que estão na Rússia e que abastecem lá grande parte da Europa. Tá? Então, a gente tem que pensar que recurso energético não é somente, né, a forma como você obtém energia, né, mas sim existe todo um ciclo, né, produtivo ao redor dele, tá? E aí nós falamos, né, um pouco sobre fluxo de energia, porque no final das contas nós estamos lidando com fluxo de energia. Por exemplo, quando eu falei para vocês por que a gente estuda a corrente alternada, né? Justamente eu estou falando para vocês que eu preciso transferir, né, uma grande quantidade de energia de uma ponta a outra, né? E isso aí são os fluxos de energia. Então, lá a gente trabalha com a potência, né? Então, a gente está ali, né, trabalhando com a energia direta. Quando, né, a gente pensa, né, em todo
vamos dizer assim, todo o equipamento, todo ativo, né, que gera energia, nós estamos falando do custo energético. Por quê? Porque para essa energia chegar de uma ponta a outra, eu tenho que ter um transformador, eu preciso ter as linhas de transmissão, e as empresas de energia, elas são remuneradas pela disponibilidade de seus equipamentos. Então, ela tem um custo indireto para fazer, né, com que a energia chegue lá no lado consumidor, tá? E uma outra maneira de interpretar é o consumo de energia no ciclo de vida, tá? Então, quando a gente está observando o equipamento, né, e a gente, por exemplo, precisamos às vezes fazer adequações tecnológicas para que o nosso custo energético ele seja menor, né? Nós vamos trabalhar com o ciclo de vida de um equipamento, desde a concepção dele, a construção, a operação, comissionamento, porque antes de entrar de fato em operação, existe uma coisa chamada comissionamento, que é o momento do teste, tá? É uma palavra bonita para dizer teste. E também isso tem um custo, né, para quem gera energia, né? Quando o seu equipamento ali está sob observação, para ver se ele vai funcionar conforme ele foi concebido, tá? Um exemplo clássico de consumo de energia no ciclo de vida são os motores, os geradores, tá? Então, a gente avalia muito o desempenho desses equipamentos, esse consumo aí, por exemplo, pelo tempo de manutenção, pela sua taxa de manutenção, tá? Na teoria de manutenção, a gente tem vários índices que medem, né, o ciclo de vida do equipamento. Então, se é um equipamento, se é um motor que tem muita parada, que entra muito em manutenção, a gente pensa assim, olha, está na hora de tirar esse cara de operação, porque não está valendo a pena, né, mantê-lo operando. O custo energético para manter ele operando é muito alto para o tanto que ele rende. Né? E eu falo assim, não rendimento no sentido de máquina, mas rendimento em termos de tempo de operação. E aí a gente entra, né, na questão dos tipos de energia. Né? Isso aqui vocês já viram em diversas disciplinas, né? Energia primária, que é aquela vinda da natureza, né? Então é aquela que vem das refinarias de petróleo, das destilarias de etanol, das centrais elétricas, da energia solar, né? Então ela pode ser usada, né, diretamente ou convertida em outra forma energética, né, em outra forma de energia, né? Fizemos aqui também na aula passada a diferença entre fonte de energia e recurso energético, tá? Porque é um equívoco muito comum, né? Quando a gente começa a estudar lá com os professores de física, né? Pergunta, os professores de física fazem essa diferença para vocês? Não dessa forma, eles geralmente, por exemplo, definem energia muito de um ponto de vista físico, né? A energia Justamente. da coisa e tal, então. O que eles apresentam para vocês são as formas de energia, né? Sim. São as formas de energia. Então, vocês estudam ao longo de todo o curso as formas de energia, energia química, energia térmica, energia atômica, nuclear, né? E aqui não, aqui a gente. E porque quando a gente está estudando, né, o pessoal, não, porque energia solar. Energia solar, tá, mas de que fonte? Né? Porque eu posso ter energia solar que vai atingir um coletor solar e vai lá atender um aquecimento de água, assim como eu posso ter a radiação solar, que é a forma de energia, que vai incidir sobre uma placa fotovoltaica e gerar lá a energia elétrica, né? E ali nós temos todos os processos de conversão, tá? Então, nesse ponto, a gente tem a energia secundária, né? Que são justamente, né? Esse exemplo aí, eu dei um exemplo de processos de conversão, tá? Então, quando a gente faz, né, quando a gente está utilizando a energia secundária, o nosso papel é o quê? A gente quer, né, aumentar, né, a nossa densidade energética, porque, por exemplo, a gente tem ali o painel solar, né, o painel fotovoltaico, que um sozinho gera uma tensão, né, ou muito baixa, mas um monte deles juntos geram uma densidade energética muito maior, né? E às vezes a gente ainda precisa passar pelo conversor para que aquilo entre nos parâmetros, né? Que a concessionária nos pede, né? Às vezes não, depende muito
do objeto a ser alimentado energeticamente, tá? Então, quando a gente lida, né, com esse tipo de energia, a gente está querendo atingir essa densidade energética, tá? E a energia útil é aquela que a gente consome, tá? No fim das contas, né? Então, ele é um fluxo de energético simples, tá? Então, é o calor, tá? É a iluminação, é a potência mecânica, tá? Como é que se diz? É a refrigeração, tá? Então, essas são as energias úteis, né? Que a gente tem aí como energia útil, né? São algumas das definições, tá? Bom, quando a gente está falando de sistema elétrico, né, a gente se refere à demanda, tá? Então, o fluxo energético é chamado de demanda, tá? E a gente, a gente precisa de uma demanda de energia para que as instalações industriais ou a nossa própria casa, ela funcione, né? Então, por isso que vocês estudaram lá a potência, né? Tá? Que é justamente, né, dada em quilowatts, tá? Que é a demanda necessária para aquele empreendimento, para aquele local poder operar, tá? Não tem a ver com capacidade instalada, tá, gente? Capacidade instalada é você vai pegar a potência de todos os seus equipamentos e você vai somar. Então, isso aí é a capacidade instalada. Mas a gente tem que levar em conta que o seguinte, né? A demanda ela é calculada levando em conta alguns fatores, né? Então, eu vou dar um exemplo da casa de vocês. Vocês usam tudo ao mesmo tempo na casa de vocês, em termos de energia? Não. Eu ligo todas as lâmpadas, eu ligo a televisão, o liquidificador. Não, tá? Isso a gente chama de seletividade, tá? E temos o fator de demanda também, tá? A gente chama na verdade, de fator de demanda, seletividade é outra coisa. Fator de demanda, tá? Ou seja, a gente aplica alguns fatores de demanda porque nós sabemos que nem só se a pessoa foi muito maluca para usar, né, tudo ao mesmo tempo, né? E também a gente aplica o fator de diversidade, por quê? Porque as nossas cargas hoje elas não são iguais, né? Elas não são nem totalmente resistivas, nem totalmente indutivas, né? Elas são todas ali misturadas, né? Então, a gente tem, né, um fator de diversidade. Então, esses fatores, né, aplicados à potência instalada, eles vão nos dar a demanda que eu preciso, tá? Até porque se eu fosse selecionar, se eu fosse solicitar todas as vezes a ligação de um empreendimento baseado na sua capacidade instalada, de que tamanho ia ser o meu sistema elétrico, né? Então, a gente trabalha com essas restrições. E quando a gente fala de consumo, né, não precisa nem falar, nós estamos falando de quilowatts-hora, que é o que nós pagamos, né, para a concessionária, né? Então, a gente tem, né, como eu mostrei para vocês um exemplo, a gente tem uma demanda contratada, ok? Então, a concessionária ela vai fornecer no sistema elétrico dela a demanda que você contratou. Claro, se você exceder a demanda, você vai pagar por esse excesso, tá? Né? Então, sempre, né, o consumidor ele deve se ater à demanda que ele estipulou, tá? E a partir dessa demanda, claro, tem-se uma ideia de quanto você vai consumir, tá? Então, se você tem equipamentos ineficientes, equipamentos que implicam em muitas perdas, ou se você faz um desperdício muito grande de energia, isso vai impactar, né, em você sair da sua demanda contratada e, obviamente, o aumento da sua conta de energia. Tá? Então, um outro indicador que nós trabalhamos, né, nós utilizamos, é o fator de carga, tá? Que é a relação entre a potência média consumida e a potência máxima requerida, tá, gente? Isso aqui são fatores de projeto. Então, quando nós estamos fazendo o projeto elétrico, nós aplicamos todos esses fatores para poder enviar o documento solicitando uma coisa chamada viabilidade técnica à concessionária, que é perguntar para a concessionária: olha, eu tenho tudo isso aqui, fiz todos os meus cálculos, tu tem condições de me atender?
E aí ela vai verificar todos os cálculos que vocês fizeram, tá? E vai dizer, ok, beleza, temos condições de te atender, tá? E aí, né, começa, ela te manda uma cartinha bem bonitinha, dizendo que o projeto está ok, que o projeto atende a todos os requisitos, né, a todas as... esqueci o nome. A todos, porque nós temos os requisitos de projeto dado pela NBR, tá? E nós temos os requisitos de projeto dados pela concessionária, tá? Então, ela manda essa cartinha e ela diz que ela tem condições de te atender. E quando ela não tem, ela também te informa, tá? Dizendo por quê. Por exemplo, às vezes a rede ela não tem capacidade de expansão, tá? Ou você vai ter que custear essa expansão. Né? Por exemplo, dentro da UFOPA, a gente tem um caso emblemático, que é a fazenda, né, da UFOPA. Então, lá, por exemplo, a rede é monofásica. Agora está chegando um sistema trifásico lá, mas a rede era monofásica. E todas as vezes que a UFOPA pensa em expandir, né, pensa em expandir as instalações, esbarra nesse problema. Até que o que se pensou? Não, vamos verificar quais são os potenciais energéticos da fazenda, entendeu? Quais são, ou seja, os recursos energéticos que a fazenda tem, e aí vamos ter uma mistura lá de tudo quanto é coisa, né? Energia biogás, energia geração, sei lá, baseada em resíduo, né, cogeração, o elétrico convencional, o solar, né, enfim. Tudo isso, né, vai ser agregado àquele espaço, tá? Então, a gente está, percebam, né, a gente está saindo daquela dependência, né, de somente um fluxo de energia, daquele fluxo direcional, tá? E aí, né, aqui é a energia anual, né, ela é baseada nesse fator de carga, né, temos um fatorzinho aqui de 0,87, 8.760, o fator de carga e a potência máxima. A potência máxima é justamente, tá, aquela capacidade instalada, tá? E os custos de capacidade, tá, gente? Existe uma disciplina na área de engenharia elétrica chamada planejamento planejamento de energia elétrica, tá? Planejamento energético, planejamento, onde a gente trabalha justamente com esses custos, tá? É uma área bem interessante, tá? Primeiro que a gente trabalha em dólar por quilowatt, tá? Começa por aí, a gente não está trabalhando em moeda nacional. Outra coisa, né? A gente lida com todas as formas de geração. Então, por exemplo, né? Eu preciso despachar, tá? Então, existe uma palavra chamada despacho, tá? Despacho no seguinte sentido mesmo, de enviar, né? Eu preciso despachar uma potência para uma determinada localidade, né? Então, o que é que o despachante ele vê? Quais são as fontes de energia, né? Os recursos energéticos, na verdade, que ele tem nas proximidades daquele local. Então, por exemplo, eu tenho a geração hidráulica, eu tenho uma usina a diesel, eu tenho uma outra usina a carvão, e aí ele combina, ele faz todos os cálculos para saber quem, né, naquele período de tempo, por exemplo, sai mais barato para ele, tá? Ah, não, olha, o mais barato é hidráulico, porque eu vou pagar tantos quilowatts-hora, né, vou receber, ou eu vou pagar tantos quilowatts-hora pelo tempo que a turbina está lá gerando a energia, tá? Então, isso aí é dado no despacho energético, tá? Então, é uma disciplina, tá? Que vai envolver aspectos de economia, administração e todas essas nomenclaturas aí da área de energia, tá? Então, se alguém tem interesse em estudar, né, essa parte aí como é que eu posso falar? De recurso energético, né? Eu sugiro a parte de despacho, tá? Estudar disciplinas de planejamento energético, né? E também é uma área que hoje tem encontrado muito espaço dentro da área, né, da inteligência computacional, até porque hoje, né, a gente usava um monte de planilha de Excel na época e tudo mais, e hoje não, hoje você vai fazer a previsão, tá? Então, a previsão de
em cima do seu despacho, qual é a fonte de energia mais adequada naquele momento. Hoje já não é mais somente um cálculo econômico, tá? Tem uma série de variáveis, por exemplo, choveu hoje, vale a pena ligar uma turbina, tá? Ou choveu muito pouco hoje, né? Ou hoje está fazendo muito calor, né? E a linha está com algum problema, tá bem? A gente tem o despacho envolvendo as linhas, tá? Então a gente também tem isso, né? Somente a geração, tá? Então, despacho, né, energético ou aumento energético, porque é sempre planejar aumento, né? É uma área muito legal de ser estudada, principalmente quem está aí nessa vibe de ciências de dados, né? Eu recomendo para quem quer ficar na área de produção de energia, porque, assim, né? É uma área mais, vamos dizer assim, mais genérica, né? Onde você vai envolver esses conhecimentos, não vai se entrar muito, né, nos parâmetros, saber qual é o parâmetro da turbina, a curva de eficiência da turbina, não vai entrar nesses parâmetros técnicos, tá? Mas você está ali lidando com uma coisa que é de vital importância para, por exemplo, para o setor que você trabalha, tá? Porque não existem só companhias públicas no Brasil que lidam com o fluxo de energia, tá? Em termos de geração, claro, a geração ainda é totalmente brasileira. Mas, por exemplo, as nossas linhas de transmissão, elas são de outras empresas, e são ou da China, ou da Espanha, ou empresas portuguesas que vêm para cá e se integram, né, a essa matriz energética, tá? Então, isso aí é um bom estudo, tá, gente? Quem gosta, quem quer mexer um pouquinho de economia, ciência de dados e recursos energéticos, a área é o planejamento energético, tá? Então, como é que a gente avalia esse custo operacional, tá, gente? Como é que a gente faz essa análise, né? Por exemplo, vamos dar um caso aqui bem emblemático, que são as lâmpadas, né? Então, assim, vocês que são mais jovens do que eu, talvez não tenham visto esse momento, tá? Então, quando nós tivemos a primeira crise de racionamento, o maior vilão da eficiência energética eram as lâmpadas incandescentes, tá? Então, o mercado, né, energia ainda tinha muito dessas lâmpadas. Hoje para você encontrar uma lâmpada incandescente, até para fazer um experimento, é difícil. E quando encontra, ela tem um custo bem elevado. Então, percebam, né, que aqui como é que se diz? A curva, né, é o fator de carga, né, dessa lâmpada incandescente, né? Então, vocês veem aqui que ela é ali naquela faixa de 0,2, 0,25, né, alguma coisa do tipo. Quando nós montamos, né, quando nós trocamos a tecnologia, nós fomos para a lâmpada fluorescente, né, vejam que a gente ganhou em custo operacional, tá? E ganhamos, né, também diminuímos o fator de carga. Ou seja, o que isso quer dizer? Que eu consigo, né, ter vamos dizer assim, realizar a mesma tarefa, tá? A mesma tarefa, eu consigo ter o mesmo ambiente iluminado e até de forma melhor, né? Porque eu estou falando aí de uma luz branca, fria, que tem toda uma reprodutibilidade de cores bem melhor do que uma lâmpada incandescente, né? Hoje eu não sei se vocês têm essa sensação de que está numa luz amarela, que é o que uma lâmpada incandescente provoca, para mim me causa desconforto, tá? Por quê? Porque a mente não está mais acostumada, né? Então a gente teve o melhor serviço com menos, né? Usando menos potência, né? Porque, ou seja, o meu fator de carga, né? É o mesmo, né? Diminuir um pouco, tá? E com maior custo operacional, tá? Mas aí é que eu falo, né? Como é que se diz? A tecnologia, né, por mais que ela venha melhorar algum aspecto, ela piora o outro, né? Então, ou seja, o meu fator de carga aqui, ele vai diminuir, né? Ele até se mantém, na verdade,
mas, em compensação, meu custo operacional, ou seja, todos os custos envolvidos para eu manter aquela lâmpada fluorescente, ele aumenta. Por quê? Porque eu passo, a partir de então, ter uma calha, tá? Eu passo a ter um reator eletrônico ou eletromagnético, tá? Então, eu aumento todo o custo, né, indireto ali. Eu preciso de alguém para limpar, eu preciso de tempos em tempos trocar esses reatores, enfim, né, vou precisar de toda uma série de serviços que até então, quando eu tinha uma lâmpada incandescente, eu não tinha. Era apenas enroscar num bocal e estava tudo resolvido. No máximo, trocar a lâmpada quando ela queimava, tá? Então, a gente tem que sempre pensar nisso, tá? Que a eficiência energética ela é legal, né? Ela é muito interessante, mas com o aumento da complexidade tecnológica, você passa a ter um custo muito maior para manter aquilo, tá certo? Então, se ganha numa ponta, também vai se perder em outra. Alguma dúvida até agora? Alguma curiosidade aí que vocês tenham? No momento não, professora. Tá bem Tá bem tranquilo. light, né? Tá bem Tá. light. Então, gente, vamos falar da legislação do setor, tá? Então, vocês vão ver que energia, eficiência energética não é um assunto que se conversa hoje, devido à crise de hoje, tá? Nós tivemos uma crise há quase 20 anos atrás, tá? Isso aí foi um divisor de marco para mim, tá? E eu vou mostrar por quê, tá? E, assim, já se falava em eficiência energética desde a primeira crise de energia que se teve no mundo. Vocês que são meninos novos, estudaram história, qual foi a primeira crise que nós tivemos a respeito de energia no mundo? Como, professora? A gente vem aí de ciclos de crises energéticas, né? O Brasil teve uma em 2001, estamos tendo outra agora, mas nós tivemos uma muito mais anterior, né? E está registrado nos livros de história. Ixi. Isso quase deu uma guerra, ou se duvidar, deu até guerra, não lembro ao certo. Tá? Faltei nessa aula, professora. Faltou essa aula de história, gente. Faltei. Crise do petróleo. Então, se fala, né, desde os anos 70 em eficiência energética. Tá? Então, em 1973, nós tivemos a crise do petróleo, né? Ou seja, né, era um contexto internacional da época, tá? Em que, né, vamos dizer assim, quem tinha sua torneirinha de petróleo resolveu fechar porque o preço estava muito baixo, né? E aí, né, o cara disse: não, pera lá, se o preço está muito baixo, eu tenho que começar a fechar a torneira, porque eu preciso ganhar dinheiro, né? E quem eram os maiores produtores, né, de petróleo? Era o Oriente Médio, né? E quem era o mais dependente do petróleo? Os Estados Unidos. Então, não preciso nem falar, né? Começou-se aquela treta maligna, né, entre Oriente Médio, né, e Estados Unidos, porque um dependia do outro para viver, basicamente. Então, se fala de eficiência energética desde os anos 70. Porém, né, o Brasil só veio sentir esses impactos lá pelos anos 80, né, 85 por aí, tá? E isso, claro, também retrocedeu um pouquinho a nossa indústria, tá? Mas essa não foi a grande crise, tá? Ainda não foi assim. Foi tipo assim, foi para nós brasileiros era um pequeno beliscão. Olha, era uma coisa que incomodava, mas a gente ia vivendo aqui tranquilamente, tá? Então, quem é que cuida dos aspectos legais e institucionais da energia elétrica e da eficiência energética? Um monte de gente, tá? O primeiro deles é o Ministério de Minas e Energia, tá? Depois, a Eletrobras, que é a responsável pelo Programa Nacional de Conservação. Então, quando nós estamos falando aqui de eficiência energética, vamos colocar entre aspas, nós estamos falando de conservar energia, tá? É porque as coisas assim, elas se misturam. A eficiência energética é a tecnologia que nós utilizamos, mas o que nós queremos, seres humanos normais,
é justamente a conservação. A gente quer continuar usando o nosso ar-condicionado, a gente quer continuar, sei lá, usando todos os nossos produtos eletrônicos aí, mas a gente quer pagar pouco, né? E aí, entre eficiência energética e, claro, a nossa capacidade também entender que a gente tem que conservar o recurso. Bom, a gente tem a Petrobras, né? Porque petróleo também é energia, né? Então, existe um programa de racionalização no uso dos derivados de petróleo e gás natural, tá? Não vai ser o nosso tema aqui, mas é só para vocês entenderem que quem controla, né? A gente separa a Eletrobras e a Petrobras, um vai cuidar lá de recursos energéticos de uma natureza, e a Petrobras vai cuidar só do petróleo e gás. A ANEEL, que ela fiscaliza, né? E ela executa o programa de eficiência energética das concessionárias e distribuidoras de energia elétrica, tá? As concessionárias e distribuidoras, tá? Então, elas têm o programa delas. Por exemplo, um programa que era muito famoso, né? Que a gente vai falar aqui, né? É esse programa do uso racional de energia, tá? De conservação de energia. Então, muitas concessionárias investiram em projetos sociais para troca de geladeiras, né? Um outro vilão que se descobriu na época é que geladeiras muito antigas, geladeiras com problemas, como, por exemplo, uma borracha, equipamentos muito velhos, né? Porque nós não trocamos geladeira como trocamos de carro, né? Por exemplo, tem gente que fica 20, 25 anos com a geladeira, né? Então, a tecnologia da geladeira evolui, né? Não é porque é só um negócio, uma caixa que é feita para armazenar comida, né, e manter, né, o alimento perecível ali, que não vai ter uma tecnologia. Hoje, geladeira tem até Wi-Fi para você controlar o consumo dela, tá? Então, né, se você tem aquela sua geladeira velhinha de guerra lá, né, saiba que pode ser, olha, dependendo do tempo, uma hora você vai ter que trocar, porque ela pode, sim, estar impactando no seu consumo de energia, tá? O Instituto Nacional, né, de Metrologia, o Inmetro, né, por exemplo, hoje, se eu quero saber, por exemplo, eu vou fazer um projeto e eu quero saber quanto é o custo, quanto é a potência de um ar-condicionado de 12.000 BTUs, né, é muito melhor eu utilizar a tabela do Inmetro do que a própria referência do fabricante. Hoje em dia, até os fabricantes, eles dizem que gasta tanto, só. Mas, assim, o Inmetro, ele consegue, né, dizer para você qual é o equipamento mais eficiente. Tanto é que nós temos um selo, né, um programa de etiquetagem, dizendo qual é o equipamento, né, mais eficiente, né? Então, todas as vezes que você vai comprar um eletrodoméstico, tipo fogão, geladeira, ar-condicionado, lá tem um selo do Inmetro dizendo, por exemplo, em que classe aquele equipamento se enquadra. E, claro, né, aquele, né, vai do A até o E, lógico. Então, o E é muito ruim e o A, né, é o top, tá? É aquele. E vocês também vão perceber que existe uma diferença de preço, tá? Então, por exemplo, ar-condicionados inverter. Deixa eu ver se eu consigo ver o que o meu aqui, ele deve estar em outra parte, o selo dele, tá? Por exemplo, eu tenho um ar-condicionado que ele vai fazer 2 aninhos de vida aqui, né? Então, ele é um inverter, né? Ele tem uma tecnologia bem mais moderna do que o outro aparelho que eu tenho aqui, né? Sendo que o outro aparelho que eu tenho lá, salvo engano, a etiqueta dele é B. Então, ele é um aparelho bom, mas ele não é tão bom, tá? Esse daqui eu não sei, eu teria que olhar aqui do ladinho dele qual é o selo que ele tem, mas eu acho que ele é B também. Mas ele já tem uma tecnologia melhor, tá? Então, hoje, né, se eu fosse comprar, né, fazer a mesma compra, claro que esse aqui custou muito mais, tá? Então, isso daí faz também impacta no bolso do consumidor. E algumas indústrias, né, elas têm programas de eficiência, tá? Por quê? Porque são indústrias que produzem, vamos dizer assim, bens, vamos dizer assim, de extrema necessidade.
eu vou dar aqui, né, por exemplo, um exemplo de uma indústria que produz um bem, né, por exemplo, fábrica de bebida, né, quando você pensa em uma fábrica de bebida, a primeira bebida que vem na primeira grande fábrica que vocês imaginam é a Coca-Cola, né? Então, por exemplo, quando eu era estudante, eu fiz o curso de eficiência energética junto com o pessoal, junto com os técnicos da Coca-Cola, tá? Eu tenho os livrinhos aqui, eu vou mostrar para vocês na outra aula, tá? Que é uma biblioteca completa, né, sobre todas as etapas, todos os procedimentos que a gente pode fazer dentro de uma indústria, né? Então lá a gente tinha, por exemplo, soprador de garrafa PET, tá? Aquilo ali trabalha basicamente com ar comprimido. Então, né, a gente tem para a gente tratar o ar comprimido, tem toda uma técnica de eficiência, né? Eles têm gerador, né? Porque a fábrica não pode parar, né? Se eu parar, é dinheiro que não entra, né? A tarifação, então tem sempre alguém controlando o fluxo de energia, né? Então, algumas grandes empresas elas têm essa preocupação, por quê? Porque se a energia ela é um bem necessário para o produto dela, né? Ela entra no cálculo do produto dela, tá? Então, na tal circunstância, ela precisa, né, ficar controlando, ela precisa ser mais eficiente em como ela usa isso para que ela não repasse, né, esse aumento ou vamos dizer, essa falta de gestão para o consumidor final, tá? Então, a gente tem algumas leis, tá? A maioria dessas leis, elas surgiram, né, em 2001. Por quê? Porque em 2001 a gente teve, deixa eu ver aqui, para a gente. Deixa eu ver aqui. Tá, não, tá muito distante ainda. Mas aí a gente vai falar de outras coisas, a gente volta a falar disso. Então, a maioria dessas leis, né, surgiram em 2001, tá? Por causa do grande, né, da primeira crise, né? Eu digo que foi a primeira crise de racionamento de energia, tá? Só que hoje a gente está vivendo uma crise de uma forma diferente, tá? Na época, o governo decidiu em reduzir a geração em 20%. Os problemas climáticos eram os mesmos, tá? Só que na época nós tínhamos 86%, né, com os nossos reservatórios baixos, né? Ano passado, na verdade, nós chegamos em 92%, tá? Então, é 6%, professora, mas para o montante de energia que o país precisa, é muita coisa, tá? Então, essas leis, elas são, a sua grande maioria, né, de 2001, porque em 2001 se criou, né, por exemplo, o Comitê de Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética, tá? Então, esse comitê, ele tinha que elaborar, né, um programa de metas, tá? Para que, né, a gente não sofresse o apagão, porque na época a grande ameaça era o apagão. Não, olha, vai ter um apagão aí, tá? Tivemos alguns, mas não foram necessariamente causados por problemas de geração, tá? Teve um que para mim é bem emblemático, foi um que aconteceu porque uma placa queimou dentro de uma casa de relé, queimou, e aí a linha saiu de operação, tá? Então, tivemos alguns, mas o maior impacto foi redução da nossa capacidade de geração, né? Então, esse daí era bem complicado e isso impactou as indústrias naquele momento, né? Em termos de produção, tá? Uma foi justamente disso que nós estávamos falando anteriormente, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem, ou seja, o selo Procel, tá? É ele que atesta se o seu equipamento ele é eficiente ou não. É um programa que existe até hoje, vocês veem todas aí, em todos os Magazine Luizas e lojas americanas da vida, tá? E já na Europa e na América do Norte, a maneira de lidar com a eficiência energética ela é um pouquinho diferente da nossa,
tá? Isso aí a gente ainda precisa evoluir, tá, gente? Então, olha só, eles foram para o nível da política pública, tá? Além de, lógico, né, estabelecer as eficiências mínimas de equipamentos, né? Existem as políticas públicas. O que vem a ser a política pública? Se você economizou, você tem crédito, tá? Agora que isso está sendo feito aqui no Brasil, tá? Então, antes de eu falar, né, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui isso na prática, tá? Para vocês. Então, deixa eu mostrar aqui. Opa, não. Nesse aqui. Vamos pegar uma conta de energia aqui para a gente ver como é que a política pública ela tem que ser útil para nós, tá? Só um momento, deixa eu ver se o site da Equatorial entra aqui. Tá. Agora, vamos lá. Vamos, meu bem. Tá, deixa eu dar um print aqui, colocar na apresentação. Vocês verem. Mais rápido. Então, olha só esse exemplo aqui, gente. Carregou aí, né? Carregou, tá. Então, vamos olhar esse exemplo aqui. Então, ou seja, só depois de alguns dias eu vim me atentar, né, o que aconteceu. Essa aqui é a minha conta de energia, que vai vencer agora em fevereiro, tá? Então, o que aconteceu, né? Ela se refere ao mês de janeiro, né? Então, o meu dezembro eu consumi, né? Eu consumi aqui, ó, nem em dezembro aqui. Vamos olhar 319 quilowatts aqui eu consumi. Quando foi em janeiro, né? O que a companhia detectou? Opa, ela reduziu o consumo. E eu não sei, salvo engano, alguns meses atrás, né? Para estimular vamos dizer assim, a economia de energia, né? O governo instituiu, né, que você receberia um bônus por redução de consumo, tá? Então, ou seja, o fato, né, claro que essa economia não foi voluntária, né? Não foi voluntária, né? Claro, eu fiz uma economia e recebi este bônus aqui de R$ 110,57, ok? Então, esse bônus, né, ele foi debitado não na minha conta de dezembro. Em dezembro, eu paguei energia, tá? Eu paguei R$ 64 de energia. Só que eu continuei economizando. Por quê? Porque eu saí de 36 para 30 watts. E aí, o que ele fez? Ele guardou esse crédito, tá? Que é uma política pública, e disse assim para mim: olha, tu tem R$ 110 de crédito na casa, tá? Então, ó, tu vai pagar nada, porque você economizou, tá?
Isso é um exemplo de política pública, tá, gente? Que se você for economizando, você vai ganhar, né, alguns centavos aí, e claro, faz diferença, né? Poxa, só o fato de eu ter uma conta onde eu ia pagar a média R$ 400 e eu não vou pagar nada, né? São R$ 400 que sobra, né, para eu investir em outra coisa, tá? Não é bom investir em nada elétrico, né? Mas é o que a gente pensa logo em primeiro, tá? Então, gente, isso aqui é um exemplo de política pública, tá? Isso existe, está valendo, né? Assim, para todos nós, cidadãos normais. Por quê? Porque, por exemplo, eu não sou um consumidor interessante para, por exemplo, uma empresa que vende esses sistemas de geração. Por quê? Porque eu consumo muito pouco, certo? Eu não tenho uma conta de R$ 1.000, R$ 1.500 para pagar, né? Então, a pessoa que tem uma conta, né, está aí consumindo muito, quase o que? 900 kWh, tá? Tem um espaço muito grande. Então, vale a pena, né? Vale a pena investir nisso, tá? Mas no meu caso, não. Então, eu tenho que me beneficiar da política pública, tá? Porque nós temos muitos consumidores na mesma situação. Outra coisa importante, e que acontece muito na Europa e na América do Norte, é qual é o horário que o brasileiro lava roupa? Eu não sei. Não, qual é o horário? A gente lava roupa a hora que a gente quer e bem entende, né? Uhum. Então, a gente lava roupa a hora que a gente quer e bem entende. Em outros países do mundo, isso aí fica para quem for conhecer outros lugares no mundo, você não vai poder lavar roupa a hora que você quiser, tá? Existem dias para você fazer isso. Por quê? Porque nesses dias a energia custa menos, tá? Por exemplo, vou mostrar duas situações para vocês. Por exemplo, eu morei no Canadá. Então, no Canadá, a gente só lavava roupa à noite. Lá a energia basicamente é nuclear, tá? Pelo menos na parte que eu morei, tá? Tinha uma praia linda, um lago lindo, e lá no final, uma usina nuclear. Então, a gente, né, por exemplo, eu morei em casa de família, né? Então, as casas lá, então, uma das regras estava escrita no papel só é permitido lavar roupa após as 19 horas. Por quê? Porque, né, não sei, acho que por questões de restrição técnica também, a energia, né, tinha que ser consumida pelos locais de trabalho. Então, o pico de energia era das 9 da manhã até as 5 da tarde, que é o horário que as pessoas estão trabalhando. E aí, à noite, você, né, colocava, né, as suas roupinhas para lavar. Quando eu morei no alojamento da universidade, também tem a mesma regra. Tanto é que a lavanderia da universidade não abre de manhã, não abre de tarde, ela abre à noite. Né? Então, era muito comum você encontrar a grande maioria dos estudantes lavando roupa, muitas das vezes de madrugada. Tá? Então, isso é uma prática lá na América do Norte. E você recebia, né, bônus, dinheiro, por fazer essa prática, né, de só usar nos horários, tá? Na Europa, por exemplo, a minha sogra, ela tem uns horários loucos para lavar roupa. Eu falei, mas, gente, que isso? Se eu vou pegar, vou lavar roupa, vou lavar tudo de uma vez. Mas imagina, uma casa com 4 pessoas, e você tem uma janela de intervalo onde a energia custa menos, e lá nós estamos falando de gás, né? Nós não estamos falando de geração hídrica, tá? E você tem uma janela para lavar roupa. Então, eu dizia assim, mas que diabo de lavar roupa todo santo dia? Não, não é porque ela queria lavar todo santo dia. É porque a janela de horário que ela tinha para fazer aquele serviço era aquela. Então, por exemplo, era muito comum ela estar lavando roupa 8 horas da noite. Por quê? Porque naquele horário a energia custava menos, tá? Então, tudo isso, gente, são políticas públicas, né? E você tem que se adequar para você poder fazer economia, tá? Então, a gente, assim, às vezes, olhando esses costumes, eu digo assim, brasileiro é muito abençoado e não sabe usar a bênção que tem, tá? Então, fica aí de lição para vocês que uma atividade boba, lavar roupa,
não é no horário que vocês querem, não é em outros lugares do mundo, existe essa política pública de, para aquelas atividades rotineiras e onde você consome muita energia, né, você tem que se adequar a algumas regras. No Canadá ainda era pior, porque a gente ainda tem a lavadora e a secadora de roupa, né, que ninguém, dependendo do clima, você não vai estender a roupa ao tempo, como a gente faz aqui, tá? Entendido essa curiosidade? Entendido que um exemplo de política pública? Sim, senhora. Ah, então, quando vocês forem morar, cuidado com essas atividades. Banho nem tanto, tá? Não existe restrição para banho, tá? Banho a gente continua tomando. Mas lavar roupa. Ah, a outra opção é, né? Tá. Aí vocês vão dizer, professora, mas tem, como a gente vê nos filmes americanos, aquelas lavanderias, né? Que a gente lava com moedinha, coin laundry, que a gente chama. Não, aquela ali não, aquilo ali é um negócio, tá, gente? Então você pode lavar a sua roupa lá, tá? Não é um serviço barato, tá? É muito prático para quem, vamos dizer assim, olha, eu não quero me adequar a essas regras. Então você vai no negócio e você vai lá e lava a sua roupa. Aquilo ali é um negócio, tá? Então ele funciona de uma outra maneira, mas quem tem, né, quem prioriza fazer as suas coisas dentro de casa tem que se adequar a algumas regras para poder fazer economia, tá? Então fica a diferença aí de como é que eles entendem as coisas, tá? Então, mostrei aí, então vocês já sabem que a política pública está funcionando, tá? Economizou, ganha dinheirinho de volta, tá? Tá quase funcionando como energia solar, tá? Então, tá? Então, para vocês terem uma ideia, olha, tá aqui, na América do Norte e na Europa, os padrões de eficiência energética, essas políticas públicas todas, para equipamentos residenciais e comerciais, eles são a maior fonte de economia de energia, tá? Eu acho que, com o tempo, nós vamos evoluir para esse tipo de coisa também, tá? Eu acho que essa questão de política pública, o uso aí desses equipamentos, eles vão vai chegar aqui até a gente, tá? Então, a gente tem o Plano Nacional de Energia, tá? O PNE 2030, tá? Então, o que o PNE 2030 tem como meta? A economia, né, de energia de 10% no consumo final, tá? Ou seja, a meta é que até 2030, né, existam maneiras onde nós, consumidores finais, vamos economizar até 10% de energia, tá? Então, a gente vai ter, né, aí todo um incremento, né, de eficiência nos sistemas energéticos, né? E como se dá esse incremento, né? Como se dá essa melhoria tecnológica? Através da pesquisa. Então, fica aí como dica que ainda é uma área, né, que tem ainda uma infinidade, tem muita oportunidade de pesquisa, tá, gente? Então, eu quero dizer o seguinte, que olhando de 2001 para cá, né, assim, nós tivemos um ápice muito grande, né, e assim, por exemplo, eu fui uma das que estudei, trabalhei muito com eficiência energética, ganhei muito dinheiro fazendo isso, tá? Só que depois, né, o setor ali estagnou um pouquinho, né? Não houve tantos investimentos, né, no setor, né? Então isso ficou mais evidente quando no governo Dilma foi retirado os benefícios que as distribuidoras tinham. Então vocês percebem que a escalada de aumento da conta de energia, e agora vocês podem perguntar para os pais, né? Quem se responsabiliza por isso na casa de vocês, que desde 2016 para cá, a gente tem sentido um peso maior em relação à conta de energia. É porque os subsídios de distribuição e de geração foram retirados, tá? Quando eu vi isso a primeira vez no jornal, que eu vi que a presidente ia fazer isso, eu disse: meu Deus, a conta de energia vai ficar lá nas alturas, tá? Então, além do subsídio, parou, né? A pesquisa diminuiu muito, né? E agora diminuiu muito por quê? Porque o pessoal começou a olhar muito para a energia renovável, né? E não atrelou a energia renovável ao plano, à eficiência energética. Então, ficou faltando essa conexão.
E agora, em 2022, né, a área de eficiência energética ela está sendo cobrada por interligar os conceitos, tá? Então, se ficou muito olhando para energia renovável, vamos trabalhar no desenvolvimento ficou-se muito olhando para a geração de energia e se esqueceu de melhorar a tecnologia para cá, para esse pessoal, o consumidor final, tá? Então, esse pessoal aqui, do ponto de vista energético, ele ficou muito relegado, tá? Ficou ali fazendo mais do mesmo, tá? Então, esse plano norteia, né, e um direcionamento, né, de eficiência energética para o país. Então, vocês podem entrar no site, tá? Só jogar no Google PNE 2030 e vocês vão ver todas as metas que ele tem. Existe uma série de documentos, então, quem está aí escrevendo TCC nessa área, dê uma olhada no Plano Nacional de Energia, tem uns insights muito legais nesses documentos, e eles são divididos em áreas, tá? Para as indústrias, para a geração, na transmissão, no consumidor final, tá? Então, dependendo do nicho que você vai abordar, seu trabalho de conclusão de curso, você pode pensar, né, um desses documentos aí que são documentos atuais, é o plano que o país está seguindo para melhorar o uso dos seus recursos energéticos, tá ok? E aí a gente entra na estrela da festa, né? Para vocês verem, né? O Procel, que é o Programa de Conservação de Energia, ele existia desde 1985, tá? Ele foi criado por uma portaria, era uma subordinada, ele é subordinado à Eletrobras, tá? E é um plano que ele é vigente até hoje. Claro que ele sofreu alterações porque a tecnologia, as formas de geração vão sofrendo alterações, tá? Então, o que é que ele faz, esse programa? Ele aplica os recursos da Eletrobras, tá? Já que a gente vai ver que existem leis que obrigam que concessionárias e geradoras e transmissoras, eles peguem os seus recursos, né? O seu lucro. Lembra que eu falei que eles têm o lucro dado por disponibilidade de equipamento? Então, eles pegam o lucro deles e reinvestem no sistema, tá? Quer seja em programas de conservação de energia, como, por exemplo, a troca de geladeiras, tá? Então, por exemplo, troca de chuveiro elétrico. Por exemplo, essas comunidades mais carentes, elas se beneficiaram muito desse programa, tá? Ou em pesquisas, tá? Em pesquisas no setor elétrico, tá? E no setor elétrico de forma ampla. Por exemplo, a gente tem pesquisas na área de saneamento básico. Lembrando que água também é energia. Se eu desperdiço água, eu estou desperdiçando também energia, tá? E aí, né, eles têm que reinvestir no sistema. Por quê? Porque um dos motivos da crise de 2001 foi que o sistema não sofria investimentos. Simplesmente as concessionárias pegavam o dinheiro, colocavam no bolsinho e iam ser felizes. E aí continuava-se fazendo a transmissão e a geração de energia com uma tecnologia totalmente ultrapassada, tá? E aí nós tivemos diversos programinhas, né, que fizeram parte, né, do programa. Alguns estão vigentes, outros não. O de etiquetagem, ele continua, que é o PBL, continua vigente até hoje, tá? O Reluz, tá? O Reluz, que era justamente voltado para a troca das geladeiras. Nós tivemos o Luz para Todos, por exemplo, era um outro problema que era muito comum aqui na Amazônia, é que muita gente não tinha energia elétrica, né? Para vocês verem, né, o papel geopolítico do recurso energético, né? Então, muitos não tinham energia elétrica, e aí o que, que acontecia? Né? Criou-se, né, esse programa, o Luz para Todos, tá? Hoje, o Luz para Todos ele sofreu uma subversão, né? Porque muitas dessas comunidades, eu estou mostrando um monte de tema de TCC interessante para vocês, tá? Um outro tema, né? Por exemplo, muitas empresas, muitas comunidades aqui se beneficiaram de outros programas que trouxeram energia elétrica. O problema é que essa energia elétrica não era a fonte convencional, não era energia elétrica. Era uma PCH, ou um sistema fotovoltaico, ou qualquer uma turbina. E quando o Luz para Todos chegou, esses sistemas foram desligados. O que, no meu entender, né, isso é uma opinião minha,
eu acho um equívoco. Por quê? Porque essa fonte deveria se somar à Luz para Todos. Bom, eu não sei, né? Aí tem que se levantar os aspectos históricos e os estudos de caso que envolvem isso, né? Se isso é uma coisa compulsória do programa, se foi uma opção da comunidade por achar que tendo energia elétrica era mais confiável, era uma coisa que ela não ia ter que manter, porque se você tem geração a diesel, você tem que comprar o diesel. Se tem fotovoltaico, tem que manter a bateria. Se tem PCH, tem que manter a turbina, né? Então, cabe, né, aí averiguar quais foram as razões desses sistemas terem sido desligados, por que eles não foram incluídos, né, dentro da matriz energética desses lugares, tá? Então, muitos programas, né, que já se encerraram, né, se eu não me engano, Luz para Todos, ele encerrou em 2015 ou foi 2020, mas a gente ainda ficou com algumas pendências aí em relação ao que esses programas fizeram, tá? Iluminação pública também foi uma coisa que foi muito, né? Foi muito modificada, né? A gente tinha lâmpadas a vapor de sódio, né? Hoje elas são a vapor de mercúrio, tá? Então existia um problema de eficiência, tá? Então, hoje, né, a gente já melhorou bastante, tá? E aí desse plano, derivaram outras ações, tá? Como, por exemplo, o Centro de Informação de Eficiência Energética, tá? O Procelinfo. Tivemos os programas de eficiência energética em edificações, então, por exemplo, hospitais, prédios públicos, né? Se beneficiaram universidades. Até hoje, esse programa ele ainda roda, tá? Em equipamentos, que é o selo Procel, o Procel na indústria, tá? Então, eu tenho aqui o livro do Procel na indústria. Deixa eu ver se eu consigo tirar um que está soterrado aqui, tá? Aqui, ó, só para vocês verem, tá? O Procel na indústria que eu fiz com a Coca-Cola na época, tá? Estão conseguindo ver? Aqui, ó. Sim, professor. Tá? Então, eu tenho a coleção. Rapaz, tem uma ciumeira doida desse livro, viu? É uma coleção. Tá? No saneamento ambiental, por exemplo, quem se beneficiou do saneamento foi, por exemplo, a UFPA e a UFPB. Tá? Eles têm, nessas universidades, eles têm um laboratório, tá? Todo automatizado, para estudar, né, por exemplo, a eficiência em saneamento básico. Tá? Ou seja, lá você simula vazamentos, você faz pesquisa, né? Pesquisa tentando melhorar, né, esses pontos de perdas, né? Se de fato a automação ela vai fazer, né, sentido para esses sistemas. Enfim, né? É bem bacana, foi muito dinheiro investido mesmo, tá? Os prédios públicos, aí entra a universidade, tá? A eficiência energética municipal, que justamente veio cuidar da iluminação pública. Informação e cidadania, então, por exemplo, é uma coisa que quase ninguém faz, que é a educação com a utilização da energia, tá? A gente fala muito que a gente tem que conservar, mas a gente não educa o cidadão para isso, tá? A iluminação pública e sinalização semafórica também, tá? E aí, na próxima aula, a gente continua, tá, gente? Eu vou ter que me ausentar aqui para a reunião, tá? Então, na próxima aula, a gente continua com esses aspectos institucionais aí, tá ok? Tá ok, professora. Tá? Então, muita coisa que vocês estão vendo hoje, tá? Não é, como é que se diz? Não é problemas atuais, tá? Eram problemas de muito tempo e que a gente deixou paradinho aí. Então, tá? Vejo vocês na quarta-feira, tá, pessoal? Até quarta, professora. Boa reunião. Bom dia para a senhora. Obrigada pela aula. Tá Tchau, ok. tchau. Bom dia para vocês. Boa semana. Tchau, Lucas. Até quarta.